Olá, como prometido é devido, hoje vamos fazer esta linda bolsa, que por mais simples que seja, é lindíssima, porque o material faz com que ela fique lindíssima e charmosa. É uma bolsa que tem um virado aqui, mas sem ponta de costura. Tem o acabamento assim, fecho o forro com um bolso embutido e com o bolso chapado por dentro. O fundo ela fica assim. E é uma bolsa lindíssima. Lindíssima, lindíssima, mas eu sou suspeita para falar. Vamos ao passo a passo? Então, para começarmos a fazer a nossa bolsinha, eu vou começar a preparar o nosso forro e os bolsos interiores. O que é que eu vou fazer? No bolso interior, um dos bolsos interiores é um bolso embutido e o outro é um bolso chapado. Então, provavelmente vocês não vão conseguir ver, mas eu já fiz a marcação aqui no meu forro, né? Como é que eu quero o meu bolso embutido, ou melhor, o tamanho que eu quero o bolso embutido. Vocês reparem que o forro é bem mais curto do que a parte de fora do material, mas é assim mesmo, tá bem? Depois para a frente vocês vão perceber o porquê. Depois, o que é que eu vou fazer também? Vou preparar o meu bolso chapado, que eu chamo-lhe o bolso chapado, e vou preparar a minha alça. Então, eu vou fazer aqui com vocês na mesma o bolso embutido, porque creio que há meninas que têm dificuldade em fazer o bolso embutido, apesar que ainda ontem fiz aquela mochilinha precisamente para mostrar como se faz o bolso embutido, mas caso vocês não tenham visto, eu vou deixar aqui o passo a passo completo do bolso embutido. Pronto. Como eu já disse, fiz a minha marcação. Tenho que pôr os meus ólicos, meus ajudantes para ver. E fiz a minha marcação no meu forro, tá? Eu vou pegar numa parte do meu bolso. Vou querer esta mais comprida. E vou colocar aqui, do lado de dentro, que é para eu poder ver a minha marcação e poder fazer a costura pela marcação que eu fiz. Deixem-me ligar só um bocadinho. É melhor apagar, mas eu não consigo ver, meninas. Tem que ser assim. Pronto. Vamos lá. Deixem-me colocar aqui um ponto mais pequeno, porque como é um bolso interior, convém que seja. Vão fazendo a costura pela risquinha, portanto pela marca que vocês fizeram. Como disse ontem, o bolso embutido não tem tamanho padrão. O tamanho é o que vocês quiserem colocar, mediante a peça que estão a fazer. Eu fiz a marcação, já vou explicar como é que fiz a marcação, que me esqueci de explicar antes. Ainda tenho que dar um ponto. Pronto. Agora vamos lá ver se vocês conseguem ver. Fica assim. Estão a ver? Então eu fiz a minha marcação. Para este bolso eu fiz com 5 de altura. Daqui do topo do meu bolso fiz 5. E 25 de largura. Tá? Depois 1 centímetro aqui no meio, que é o suficiente para fazermos o nosso bolso. Vou dobrar aqui para fazer um pico e abrir o meu bolso. Venho aqui no cantinho, faço um pico na diagonal, bem rentinho à costura, mas sem cortar o ponto, tá, da costura, para não
não estragar o trabalho que fizemos. Pronto. Venho aqui e puxo isto para o lado de dentro. Puxo todo o meu material. Deixa-me puxar um, para depois puxar o outro. Pronto. Estico bem, arranjo bem, como eu disse, para não ficar as costuras encolhidas, né? Para não ficar feio. Apesar de ser um bolso interior, mas convém que fique com um bom acabamento. Pronto. Arranjo bem aqui a minha costura. Neste caso, por exemplo, se vocês quiserem, como é no interior, podem fazer já. E a minha agulha já desenfiou. Podem fazer já um pesponto para acalmar a parte do forro. Nossa Senhora, nem com 4. Riam-se, meninas, riam-se. Não vai? Foi. Podem fazer já um pesponto para acalmar aqui esta costurinha. Não tem problema nenhum. Ó. Bem na beirinha. Arranjam bem a costura. Arranjam bem aqui a costurinha. Como este é um nylonzinho fininho para forros, pronto, ele tem tendência a fugir do lugar. Então nós, à medida que vamos cozendo ou fazendo a costura, vamos arranjando para ele acalmar. Arranjam bem, como eu digo sempre, com calma, porque para não ficar um trabalho feio, né? O capricho é tudo, é o que eu digo sempre, capricho é tudo. Aqui no cantinho, voltam a fazer a mesma coisa, puxam, abrem assim um bocadinho para os lados, ó, que é para puxar bem. E vem dar aqui uns pontinhos por cima dos outros pontos que eu fiz, para ficar bem. Pronto. E fica assim, não é? Pronto. Agora, vamos já colocar o nosso fecho. Tentem sempre colocar o fecho, deste lado, com atenção à abertura, não é? Ao lado que ele vai abrir. Como eu digo também, vocês aqui, por exemplo, se quiserem podem colocar alfinete, se quiserem podem pôr fita cola dupla face, eu não acho necessidade. Então, vamos centralizar o nosso fecho aqui nesta abertura. E vamos passar a costura. E já seguramos o nosso fecho aqui na abertura que fizemos. Centralizem, que é para, lá está, não ficar nem mais para um lado nem mais para o outro, para ele ficar no meinho. Como eu disse, se vocês quiserem colocar aqui alfinetes, como é um forro de nylon,
podem pôr alfinetes à vontade. Se já sentirem segurança, façam assim como eu estou a fazer, que vocês vão ver que dá certo. Sempre é com cuidado, para não ficar mais de um lado, mais para um lado, mais para o outro, ou menos para o outro, quero eu dizer. Centralizar bem e fazer a costura. Mais um pontinho. Agora sim vou virar. Mais uma vez, venho por cima. Pronto. Olhem aqui, estão a ver? Ó, é óbvio, isto é nylon, sempre repuxa um bocadinho, mas vocês depois ajeitam. Pronto. Agora, vamos aqui à parte de dentro. Como eu também disse ontem, se vocês quiserem, podem cortar e emendar. Se não, podem já cortar com uma medida grande e vir aqui, ó, dobram, simplesmente dobram aqui, fazem a costura. Como eu disse, eu viro assim, ó, fazem a costura bem rente à costura que fizeram, da parte de cima do fecho. Deixa-me ir buscar a minha outra tesoura, que esta está a comer aí com um jeito grande. Pronto, tiro este excesso, venho aqui dos lados, ó, faço isto, puxo o meu forro para ali, venho aqui no fundo, processo e vou fechar a minha lateral do bolso. Pronto, e a parte para não ficar com este excesso, do outro lado a mesma coisa. Estão a ver em que instante se faz um bolso embutido? Eu vou fazer aqui. Pronto. E ficou, ó, o nosso bolso embutido. Está feito. Agora, vou pegar na outra parte do forro. Esta está feita. Arrumamos. Vou pegar na outra parte do forro. Vou marcar o meio também. Vou colocar isto para aqui, que não é para agora. E vou pegar na parte que é para fazer o bolsinho chapado. O que é que eu vou fazer? Vou fazer uma costura em toda a volta e deixar só uma abertura para desvirar o forro. Depois desviro e faço um pesponto também em toda a volta. E coloco a meio, né, do meu forro, e depois faço uma costura nas laterais, dos dois lados e na parte de baixo. Depois destas costuras estarem feitas, eu venho aqui, isto é opção, mas eu venho a meio e faço uma costura também a meio para dividir o nosso bolsinho. Eu vou fazer isto e venho para o vídeo também não ficar muito longo e mostro-vos como ficou. Não é difícil de fazer, é cozer, deixar uma abertura, desvirar, passar um pesponto, depois de passado o pesponto, calculamos a meio, colocamos no meio e aplicamos no nosso forro. Costura nas laterais e no fundo do nosso bolso. Pronto. Então ficou assim o nosso bolso chapado. Como eu lhe chamo, chapado. Agora vamos passar para... Vamos reservar a parte do forro. E vamos... Ou então não, já podemos
já podemos cozer, uma vez que eu tenho a linha enfiada de preto. Já vou juntar frente de uma parte do forro com frente da outra parte do forro e fazer uma costura no lado ou melhor, nas laterais, só. De um lado e do outro. Pronto. Agora sim vamos reservar o forro. Agora, vamos já preparar as alças também. É assim, as alças, estas eu estou a fazer assim. Que é também um material que a Fernanda lá tem, que é tipo um couro, que é mesmo adequado para fazer este tipo de alças. O que é que eu fiz? Eu cortei 2 vezes, colei aqui uma fita cola dupla face e juntei uma à outra, assim, e ficou assim, estão a ver? Pronto. Agora, eu vou marcar, ou melhor, vamos marcar 4 centímetros nas extremidades para dentro, 4 centímetros para dentro, e vamos fazer um pesponto de cada lado, tá? Porque depois, na hora de nós colocarmos as alças, vamos completar essa costura. Deu para entender? 4 centímetros para dentro, isto a fazer... para fazer estas alças. Para fazer as alças normais, se vocês não tiverem este material, para fazer as alças normais, vocês cortam a alça com 6 centímetros, dobram a meio, e depois voltam a dobrar e fica a alça feita. Neste caso, eu estou a fazer assim. Quem for fazer também com este material, é assim que vai fazer, está bem? Que é para depois, quando formos aplicar a alça, vir ao encontro já deste pesponto que nós fizemos. Pronto, eu tenho a máquina enfiada em preto, vou enfiar neste dourado que eu gosto. Antes disso, o que é que eu posso fazer também? Em preto. No meu fundo, eu já coloquei o estruturador, tá bem? Vou pegar no forro do fundo, vou segurar, fazer uma costura em toda a volta, fazer uma costura de segurança. Não é nada difícil, é só fazer em toda a volta uma costura de segurança e aparar. Ficamos com esta parte feita também. Pronto, eu vou fazer isto e venho para fazermos a montagem das alças e passarmos ao corpo da bolsa. Também temos que fazer deixa-me cá já explicar. Temos que fazer também a parte, o folo do canal do fecho. Mas, entretanto, eu vou adiantar, vou fazendo isto, vou trocar a linha e já volto para fazermos o resto. Tá bom? Então, já fiz o pesponto na outra alça, já agarrei o forro ao nosso fundo, vamos reservar. Agora, vamos passar à aplicação das alças. Pegamos nos nossos espelhos, marcamos os meios, tanto em cima como em baixo. Pronto. Na parte que vai ficar para cima, acho que é assim, na parte que vai ficar para cima, na marcação do meio, nós vamos medir 7,5 para cada lado, ou seja, eu ponho 7,5, 7,5. Portanto, vamos ficar aqui com uma distância de 15 centímetros. Eu vou marcar assim e aqui igual. Vou pegar na minha alça
e vou fazer isto, olha, na marcação dos 15 centímetros, assim. Aqui. E aqui a mesma coisa. Acho que era ao contrário, desculpem lá. Perdi a minha marcação. Eu marco pouquinho e depois aqui. Assim. Portanto, 7,5. Faço isto. Venho aqui também nos 7,5. E faço isto. Pronto. Assim, estão a ver? E agora, o que eu dizia é, ao aplicarmos, cozermos a alça, vamos cozer até aqui. Vamos juntar, fazer uma costura até à costura que nós tivemos a fazer na nossa alça. Vou começar por aqui e já vos vou mostrar, olha, assim. Em direito, né? Para não ficar a alça torta. Cheguei aonde eu terminei o meu pesponto, em direito, ó, e vou passar ao outro lado. Aqui façam o forço, venho e faço a mesma coisa. Tenho que levantar um pouquinho porque saiu do lugar. Deste lado a mesma coisa. Já vou mostrar como fica. Em direito. Cheguei. Tenho que fazer o processo porque senão isto é para reforçar a alça. E ficamos assim, com a nossa alça cozida e aplicada aqui assim. Estão a ver? Pronto. Deste lado vamos fazer a mesma coisa. Ficamos com as nossas alças aplicadas. Assim, certo? Agora, vamos trabalhar no nosso canal do zíper. Vamos arrumar isto. Vamos trabalhar no nosso canal do zíper. Aqui no canal do zíper, já me falta uma parte. Está aqui. Aqui no canal do zíper, como é que nós vamos fazer? Vamos pegar no nosso fecho. Eu vou deixar à vontade. Vou cortar um fecho com 35 centímetros. É o suficiente, não é preciso mais. Pronto. Vou destacar um pouquinho e vou dobrar assim. Tanto de um lado, e vou acertar isto, tá? Vou fazer esta dobra, tanto de um lado como do outro, porque é para acertar o nosso fecho. Um está, venho ao outro lado, dobro na mesma posição, ó.
dobro à mesma altura e faço, pronto, fiquei com isto assim, estão a ver? Agora, vamos pegar numa das partes do nosso fecho, mas sem o destacar, tá? Que é por causa de ele bater certo. Mas se vocês quiserem destacar, pronto, também podem destacar. Eu gosto dele assim, de fazer assim. Eu vou deixar a margem de costura só aí uns milímetrozinhos da ponta, tá? Assim. E vou passar já o meu fecho. Aqui também na ponta é a margem de meio centímetro, 1 centímetro, conforme vocês quiserem, mas deixem a mesma margem sem costurar. Pronto. Venho aqui e aparo este excesso do meu fecho. Pego no forro e faço isto assim. E agora aqui vem com uma costura desde aqui, ou se preferirem, fazem primeiro a costura aqui e depois fecham as laterais. Eu vou virar assim porque me dá mais jeito. E o que eu vejo a costura aonde fiz a outra costura. Começo a cozer aonde comecei ou aonde terminei a outra costura. Chego aqui, venho, deixem-me só dar mais um ponto, e venho fazer aqui a costura assim, até baixo, dou o processo, e aqui a mesma coisa, só que aqui não vou, no final, vou puxar o meu fecho para baixo, tá? E vou fechar só o forro com o material. Aqui é um bocadinho mais complicado, mas dá certo. É só termos atenção que dá certo. É porque o fecho fica ali a fazer um bocadinho de força e tal, mas pronto. Pronto. Agora, eu vou cortar aqui este cantinho e aqui este cantinho também. E vou acertar aqui isto. E vou desvirar o meu fecho. Com jeitinho. Empurramos bem ali o cantinho. E aqui a mesma coisa. E fica assim. Agora, vamos fazer um pesponto em toda a volta para fechar este nosso canal de fecho. Eu começo por aqui. E venho e aqui já fecho a segurar o meu material principal ao forro, aquela chamada costurinha de segurança. Pronto, vou aparar o excesso de forro. E ficamos assim com o canal feito, estão a ver?
Agora vamos fazer o mesmo do outro lado. Fica assim. Agora vamos marcar meios aqui. De um lado e do outro. Pronto, que é para bater certo. Vamos pegar na nossa bolsa ou no nosso espelho e vamos aplicar meio com meio. E vamos fazer uma costura assim. Estão a ver? Não vou fazer pesponto nenhum, fica assim. Agora, vamos destacar este, ou então pegamos nele já e só destacamos no final, que assim não tem margem de erro. Meio com meio, e vamos fazer a mesma coisa. Vou começar um pouquinho de dentro, só depois eu venho para trás e está feito. Pronto, agora sim posso destacar o meu fecho. Agora, o que é que nós vamos fazer? Vamos já colocar, deixem-me pôr aqui uma mola para não trilhar o meu fecho. Este lado a mesma coisa. O que é que nós vamos fazer? Vamos fazer uma costura nas laterais, vamos fechar os nossos espelhos de um lado e do outro. Acertem bem. Vamos ir aqui e, de preferência, abrir a costura. As costuras de um lado e do outro. Vamos pegar no tirantezinho da meia argola. Vamos enfiar a meia argola. Este meu tirante também está grande. Não faz mal, depois eu aparo. E o que é que nós vamos fazer? Deixa-me virar assim. Vamos colocar aqui na costura, a meio, tá? E vamos medir, nós cosemos 4 centímetros na nossa alça, não foi? E aqui a mesma coisa. Vamos cozer o nosso tirante na mesma posição da alça. Assim, certinho, a meio, com calma, e fazem. Bem, dobram com jeitinho e calma. Deixa eu mandar um pouquinho assim. Dão a volta. E vão fazer a costura. E aqui podem parar.
Deste lado fazem a mesma coisa. Confiram antes de... Tá certinho. Pronto. Temos isto feito agora, certo? Agora, vamos pegar no nosso forro. Tá? Vamos virar isto direitinho. Vamos pegar no nosso forro, vocês vejam qual é a parte de trás, não é? Se eu quero o meu fecho para o lado de trás, então ele vai ter que ficar assim. Vou vestir a minha bolsa. Como eu disse há pouquinho, vocês vão reparar que o forro está muito mais curto do que os espelhos de fora, né? Mas é assim mesmo. Vamos pôr as nossas alças para baixo. Vamos colocar meio, né? Meio, neste caso é a costura aqui lateral, na lateral. Aqui, costura da lateral com a lateral. E aqui é o meio com meio. Ó, meio com meio. Pronto, isto é para quê? Para nós fazermos uma costura em toda a volta do nosso forro. Eu vou fazer deste lado que me dá mais jeito. E agora vamos fazer um pesponto, mas não a marcar aqui, e sim do lado do nosso forro. Vamos abrir aqui, levantar aqui, puxem bem o forro para baixo, os vossos bolsos, e fazem a costura em toda a volta. Agora vai ficar em bege. Então, vamos esticar o forro todo, dobrar bem aqui em cima, não é? Certinho. E vamos passar uma costura em toda a volta, aqui na parte de baixo, tá? Pelo forro. Acertar o forro com o material. E é este efeito, ou seja, como o forro está mais curto, é o efeito que dá para segurar a nossa parte lá em cima, que não tem costura mais nenhuma, para dar aquele efeito do dobrado e ficar bonito. Estiquem bem o forro, estiquem bem o material, mesmo que o forro passe um bocadinho, não tem problema, desde que estiquem bem o forro e o material, que é por causa de ficar certo. E vão passando a costura assim em toda a volta. Vão passando a costura, vão esticando o material. Direitando e vão colocando no sítio. Epa, o meu vídeo está mesmo a terminar.
Pronto, é só terminar agora aqui a costura, né? E eu já volto. Pronto, fica assim, estão a ver? Acertamos tudo, fica direitinho, olha. Fica aqui em cima, assim, as alças certinhas, ficamos assim com a bolsinha. Agora, vamos pegar no nosso fundo, vamos marcar meios no fundo. Meio com meio, marcamos aqui também. Meio com meio, marcamos aqui. E o que é que nós vamos fazer? Vamos abrir aqui a nossa bolsa, vamos colocar o nosso fundo aqui, marcar os meios. Meio, os meios nas laterais, meio do fundo com a costura da lateral, assim aqui é, meio do centro com o meio do centro. Deste lado a mesma coisa, meio do centro com o meio do centro. Pronto, passam uma costura, né, toda a volta para colocar o nosso fundo. Ajeitam bem, não deixem fazer folga. Se ele fizer folga, uma das coisas que eu vos quero dizer, se ele fizer folga, deixa-me aplicar aqui o meu, já vos explico o que é que eu quero dizer. Pronto, aqui estas partes têm que ficar certinhas e aqui a mesma coisa. O meu meio está a sair. Acertam aqui também. Se ele fizer folga, o que é que eu digo que ele faz folga? Aqui nas pontinhas, estão a ver? Assim aqui. Não tem problema, vocês esticam o mais que possam, tá? E mesmo que fique um pouquinho, depois acertam. Ó, estão a ver? Assim, que é para ele não fazer este folga e ficar feio. Que às vezes surge ou porque o material estica um bocadinho ou o meio é que tem que ficar meio com meio. Pronto. E vocês ao costurar, estão a ver, vão fazer esta linha que o material faz. Só. É uma coisa mínima. Se fizer, neste caso fez, não tem problema nenhum. Agora, ao costurar, é assim que nós fazemos. Depois, é colocar um viés. Eu vou fazer da costura, enquanto não fico sem vídeo. Vamos lá, fazer a costura. Não sei onde é que o vídeo parou, mas o que eu queria explicar era, estão a ver, é isto, ó, assim, fica só a sair para fora, porque se a gente fosse a puxar para cá, ele iria, esta parte ia encolher, e não interessa que encolha. Então nós deixamos vir só este bocadinho para fora, e agora aparamos sem problema nenhum. Pronto, e agora é só colocar o viés em volta. Eu vou virar para vocês, depois eu coloco o viés.
Ao desvirar vocês dão-lhe um jeitinho. Estão a ver? Depois, agora aqui é só colocar o viés. Ó, estão a ver como ele fica nos cantinhos? Fica assim. Agora, no fundo, é como eu estava a dizer, é colocar o viés e depois é só vir aqui colocar o cursor na parte de cima, né? E fazer o acabamentozinho aqui nesta parte. Eu já posso fazê-lo. Colocar o viés, eu coloco, vocês sabem, acho eu que sabem como colocar o viés. Alinhem bem aqui, pontinha com pontinha. Ai. Vou ver, acertam assim, deixem-me cá ver, ó. Para ficar certinho, tanto de um lado como do outro. E aqui, vamos fazer um acabamento, assim, estão a ver? E é só colocarmos para dentro. E a nossa bolsinha está feita. Depois, lá está, eu ainda vou colocar aqui o viés, mas depois de colocarmos o viés, já temos, ou melhor, sabemos que temos que arranjar a nossa bolsinha porque ela fica durinha. Olhem aqui, tão linda que ela fica. Ó, as alcinhas aqui. Aqui não leva ponta de costura, faz o efeito para dentro. E está feita, linda, de bonita. Espero que vocês tenham gostado. Beijinhos e até à próxima.